O aumento do IOF anunciado pelo governo provocou reação da Federação Brasileira de Bancos. A Febraban pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que reconsidere essa medida, alegando que ela pode encarecer o crédito para pequenas e médias empresas. E um acréscimo de pelo menos 40%, tá? Quem vai trazer os detalhes para a gente a partir de agora ao vivo é o Igor Damasceno, que traz essas informações direto de Brasília. Olá, Igor, boa noite para você. Qual foi a reação do Ministério diante dessa afirmação da federação? Adriane, o Ministério da Fazenda disse que vai levar em consideração essa orientação da Federação Brasileira dos Bancos, a Febraban. Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Os representantes da federação tiveram hoje um encontro, uma reunião a portas fechadas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também com o secretário executivo da pasta, Dário Durigan, e pediu para que a equipe econômica do presidente Lula revogasse esse decreto que aumenta a taxação sobre o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Desde a semana passada, esse decreto já está em vigor e ele vale para pessoas jurídicas, não atinge pessoas físicas, mas sim as empresas. E serve como aumento para empréstimos, câmbio, seguros e investimentos. O IOF, que é um imposto regulatório, ele aumentou de 1,8% para até 3,95% como medida de arrecadação. Não é esse o foco do IOF, mas o governo federal pretende arrecadar algo em torno de 20 bilhões de reais só neste ano e mais 20 bilhões no ano que vem, com o aumento do IOF. Segundo a Febraban, isso pode encarecer o crédito para micro e pequenas empresas, o que pode, então, fazer com que essas empresas de pequeno e médio porte fechem as portas e gerando desemprego em massa. Só o crédito para pessoas jurídicas, por exemplo, segundo a Federação Brasileira de Bancos, pode passar de 14,5% para até 40%, ou seja, se alguém pegar ali emprestado R$1.000, pode devolver até quase o dobro desse valor, afetando então a saúde financeira das empresas. Por isso, a Febraban pede a revogação desse decreto. Vamos ouvir. Temos uma posição contrária ao aumento do IOF, só que neste momento criticar seria a parte mais fácil. Nós optamos por um debate construtivo, optamos por presencialmente vir a Brasília, juntamente com os presidentes dos maiores bancos privados, trazer informações do impacto. Eu quero fazer, mais uma vez, questão de ressaltar que nós estamos diante de uma situação que o país precisa ter as suas finanças públicas equilibradas, o setor bancário tem essa compreensão, mas achamos que esse equilíbrio das finanças públicas não deveria se dar por meio de aumento de impostos, sobretudo de um imposto regulatório. Bom, diante dessa situação, a gente precisa fazer a interpretação dos fatos. O aumento do IOF é para a pessoa jurídica, mas se a empresa fecha as portas, então os funcionários que são CLT, pessoa física, vão então perder o emprego. Ou seja, o aumento do IOF pode atingir todo mundo e deixar a nossa economia colapsada. O secretário executivo da pasta, Dário Durigan, disse que vai levar em consideração as medidas apresentadas pela Federação Brasileira dos Bancos, mas se porventura o decreto for revogado hoje, então o Ministério da Fazenda vai se ver obrigado a congelar ainda mais do orçamento público brasileiro. Semana passada foi anunciado o congelamento de 31 bilhões de reais e se esse decreto, segundo Dário Durigan, for revogado, esse aumento, esse congelamento bilionário pode ser ainda pior nas próximas semanas. Vamos ouvi-lo. Hoje a Febraban nos traz o impacto das medidas, né, no setor de maneira legítima, de maneira bem racional, de maneira detalhada. E a gente discutiu alternativas também apresentadas pela Febraban, outras que a gente trouxe para o debate. E é natural que a gente avance nesse debate sobre o que poderia ser uma alternativa a itens isolados desse ajuste no IOF.
Bom, então há essa pressão de todos os lados, inclusive do Congresso Nacional, para que essa medida, esse decreto seja revisto pelo ministro Fernando Haddad. Inclusive, ele deve ir na semana que vem até a Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos em torno desse decreto, com o argumento de que o IOF não é um imposto arrecadatório, ele não serve para engrossar os cofres públicos brasileiros, ele é um imposto regulatório. E mesmo assim, o governo pretende arrecadar algo em torno de 40 bilhões de reais, com o aumento significativo desse imposto em 2 anos. Adriane. Exatamente, você explicou bem sobre a finalidade do imposto, né, que é de regular, não arrecadar. E o governo, depois de prometer que não haveria mais aumento de impostos, aumenta com a justificativa Igor, de não ter cortes maiores, o contingenciamento. A gente só vai ter noção desse impacto, para falar a verdade, agora no último dia do mês, que é quando o decreto vai ser publicado, e quando a gente vai ter a noção de onde o governo vai tirar, do que vai cortar, do que vai segurar os gastos para liberar num eventual futuro, caso as contas melhorem. Mas o governo, ao ponto que diz que se não tiver essa cobrança do IOF para arrecadação e vai precisar congelar ainda mais, em momento algum expõe a própria ingerência das contas públicas, a ingerência da administração do orçamento. Isso está acontecendo agora, eu acredito, inclusive, para não ter máculas na próxima campanha eleitoral, porque normalmente esse contingenciamento acontece no final do ano, ali quando vê que as coisas não fecharam, o orçamento não fechou, pela lei de responsabilidade fiscal, vai lá, segura, corta. Está acontecendo agora já, antes da metade do ano, uma forma, inclusive, de tentar se proteger lá na frente, né, Igor? Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.